Bom dia de novo. Estamos voltando, galera. Muita gente aqui já na sala de espera. Muito bem. Tô gostando de ver. Oi, Vinícius. Tudo bem? Hoje, Vamos aguardar só mais uns minutinhos os outros colegas voltarem, tá bom? Cadê os outros, gente? Gabriel Brandão, Guilherme Gomes estão retornando aqui. Só mais uns 2 minutinhos, galerinha. Muito bem, Guilherme Gomes. Tá me ouvindo? Todos estão me ouvindo, gente? Beleza. Stephanie tá voltando. Ana Clara ainda não voltou, né? Pedro Lucas está voltando. Pedro Lucas. Gente, nós já temos um bom número de alunos que voltou. Então, eu vou compartilhar novamente a tela com vocês para a gente continuar a nossa aula, tá bom? Então, nós estávamos falando do nosso tipo de digestão, que é a digestão extracelular, que acontece no interior dos órgãos, né, das cavidades que compõem o nosso sistema digestório, e não no interior das células, ok? Porque no caso, se fosse no interior das células, seria a digestão intracelular, né, as células participando diretamente do processo de digestão. Mas no nosso caso, a digestão extracelular. Sistema digestório completo com boca e ânus, ok? Então, agora a gente vai começar a estudar a digestão mecânica com todos os processos que envolvem a digestão mecânica, como, por exemplo, a mastigação, deglutição e os movimentos peristálticos. E também vamos estudar dentro dessa digestão mecânica, vamos estudar os órgãos que compõem, que fazem parte, né, dessa digestão mecânica. Primeiramente, nós vamos iniciar o estudo pela boca, já que a nossa digestão inicia-se na boca, que é a abertura do nosso sistema digestório. Então, nós vamos falar mais detalhadamente desse órgão, dessa parte do nosso sistema digestório, que envolve a nossa digestão mecânica. Não esqueçam disso, tá bom? Então, gente, a boca ela é a abertura do nosso sistema digestório, onde se encontram a língua e suas papilas gustativas, que são aqueles pontinhos que ficam presentes na nossa língua, certo? Aquelas protuberâncias, aqueles pontinhos, né, que a gente chama de botões gustativos, que ficam em alto relevo na nossa língua. É ali que a gente vai sentir o sabor e a textura dos alimentos, certo? Que a gente consome. E aí
também a partir do nosso paladar, do olfato, a gente também vai sentir o sabor, o cheiro das comidas, né? Quem não tem um cheiro de comida assim que quer, quando sente, quer logo comer, né? Aquele cheirinho do bolo assando na casa da vovó, né? Na casa de um parente, na casa, o bolo que a mãe faz, que cheira longe, a gente está no quarto e está sentindo o cheiro, né? Do bolo assando. Então, tudo isso também envolve a nossa memória, né? E envolve os nossos órgãos dos sentidos. E a partir disso a gente tem as nossas preferências alimentares. Nós temos o gosto que a gente tem mais afinidade. Tem gente que gosta mais de comida salgada, tem gente que gosta mais de doce, outros preferem mais salgado. Tem pessoas que têm afinidade com comidas mais azedas, né, com limão, com bastante vinagre, outras gostam de comidas mais apimentadas, e isso vai depender dos nossos órgãos de sentido, do olfato, do paladar, né, do sabor, textura, tudo que está envolvendo também a nossa memória, o nosso sistema nervoso, né, e aí nós vamos ter as nossas preferências e gosto, né, preferidos. Beleza, gente? Então, na boca, nós também vamos encontrar as glândulas salivares, que produz essa saliva que umedece a nossa cavidade bucal, umedece o alimento, favorece a nossa digestão química, porque a saliva, ela tem enzimas, né? Por exemplo, a digestão dos carboidratos, do amido, por exemplo, que está presente no pão, que está presente no na macaxeira, por exemplo, que a gente come cozida ou frita, essa digestão química desses alimentos já inicia na boca, porque a saliva, ela tem uma enzima chamada amilase salivar, que ela vai digerir logo na boca o amido, presente no pão, no macarrão, na macaxeira, né? E aí na batata. Então, essa digestão química desses alimentos, né, rico em carboidratos, principalmente o amido, já inicia-se na boca. Essa digestão química por conta dessa enzima chamada amilase salivar, ok? A digestão mecânica também conta com a participação, se não fosse os dentes, não teria digestão mecânica. Os dentes, né, os nossos dentes incisivos, caninos, molares e pré-molares, que vão ajudar na nossa digestão mecânica, dilacerando o alimento, cortando em partes menores. Beleza? Tia, Oi. eu não preciso dos dentes, os dentes que precisam de mim. Oxe, tá vendo? Se Pedro eu não existisse, Borges, eles também não existiam, né, tia? de Pedro Eles dependem Borges, da minha existência. agora a importância deles é extrema, tá? Porque a gente tendo uma boa mastigação, a gente vai ter uma boa digestão. Quem não mastiga direito o alimento, quem só coloca na boca e engole, vai sobrecarregar as outras partes do nosso sistema digestório. Então, daí a importância dos dentes e da mastigação adequada. Tá aqui, ó. Na boca, nós vamos ter a mastigação, que é um processo mecânico, e a insalivação, que é um processo químico. Por que a insalivação é um processo químico? Porque a saliva contém enzimas que vai já começar a digestão na boca, principalmente a enzima amilase salivar, ok? Certo. Então, a boca ela tem essas funções de mastigação e insalivação. Insalivação devido às glândulas salivares e mastigação devido aos dentes, certo? Nós temos na boca, nós sentimos o sabor, a textura dos alimentos, esse sabor, a mistura. Oi, João Vitor dos Santos Oliveira. É esse processo de salivação que ajuda no bolo alimentar, né? Na formação do bolo alimentar. Isso porque a saliva ela vai ajudar a umedecer o alimento, já vai digerindo os carboidratos, principalmente o amido, e a mastigação, junto com a insalivação, forma o bolo alimentar. Ok, João? Gente, então, o sabor
do alimento, ele é uma mistura de sensações, o gosto, o cheiro e a consistência. Por isso que está envolvendo nossos sentidos do paladar e do olfato. Então, a digestão do amido, como eu já falei, inicia-se na boca devido à amilase salivar ou ptialina. Aqui nós temos a imagem, né, que nos mostra a língua, os nossos botões gustativos ou papilas gustativas, que são todos esses pontinhos aqui, que permite com que a gente sinta o sabor e a textura dos alimentos. Aqui é uma imagem mais detalhada desses botões gustativos, né? Elas estão ligadas diretamente a terminações nervosas. Essas terminações nervosas que vão estar ligadas às células sensoriais para mandar essas informações para o nosso cérebro. Aí a gente vai ter a guardar na memória os gostos, o sabor, a textura dos alimentos, tá bom? Então, a partir de todos esses botõezinhos gustativos ou papilas gustativas ligadas a terminações nervosas, ligadas às células nervosas, que a gente vai sentir o sabor e a textura dos alimentos, né? E o sabor a gente sabe que é uma mistura de sensações, do gosto, do cheiro e consistência. Cada um de nós temos uma preferência alimentar a partir dessas sensações que a gente tem, que a gente sente, né? Através da nossa alimentação. Todos nós temos uma preferência alimentar, não é isso? Ok, gente. Meu Deus, cadê? O que eu estou fazendo aqui? Ok, gente. Então, a gente já estudou a boca, né? Que é a porta de entrada do nosso sistema digestório. Agora nós vamos falar da faringe, né? Depois que a digestão inicia na boca, ocorre o processo de ensalivação com a participação da saliva, vai ser formado o bolo alimentar, que é aquela consistência pastosa, esbranquiçada. Esse bolo alimentar, ele vai se direcionar para o esôfago. Antes disso, ele vai passar pela faringe, né? Que é um curto canal que é comum à cavidade nasal e à boca, né? A faringe aqui, ó, nessa região. Aí dessa parte aqui tem a laringe, que já vai estar ligada à traqueia. E aqui a faringe, ela vai estar ligada à traqueia e ao esôfago, que é essa parte bem aqui, ó. E aqui o bolo alimentar passando. E a traqueia parece um osso. Sim, ela é cartilaginosa. Ela é formada desses anéis cartilaginosos. Gente, nós temos aqui o bolo alimentar seguindo do esôfago até chegar no estômago. Então, esse canal aqui do esôfago, ele é mais longo, né? E ele se conecta diretamente com o estômago, certo? E como que esse bolo alimentar ele vai se direcionar até o estômago? Através dos movimentos peristálticos, que também envolve a digestão mecânica, tá bom? Esses movimentos peristálticos que eu já expliquei para vocês, que são os músculos que compõem esse sistema digestório, né, que estão presentes no sistema digestório, que vão realizar esses movimentos involuntários, que vai permitir que o bolo alimentar se encaminhe para o estômago, para o intestino e as outras partes do sistema digestório, tá bom? Então, no ato de deglutição, que também está dentro da digestão mecânica, nós vamos ter envolve os movimentos peristálticos, né? Que a gente mastiga, ensaliva o alimento e engole. Na deglutição, já começa os movimentos peristálticos, passando o bolo alimentar pela faringe, a faringe se conecta ao esôfago, passando pelo esôfago, né? Que se conecta ao estômago. E assim, o bolo alimentar ele vai sendo empurrado para as outras partes do sistema digestório. Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta? Se o tempero dá gosto para a comida, quem foi que deu gosto pro tempero? O tempero vem de ervas, né? Vem das plantas.
né? O tempero seco, que vem do cominho, o alecrim, que também serve para temperar, o cheiro verde e outros temperos, tudo vem dessas ervas, né? E elas já têm essas características. Posso continuar? Alguém mais? Alguma contribuição? Dúvida? Sara Alicia? Você ainda está com a foto, que eu não sei que imagem é essa. Acho que é de uma série. Pois é, mas só que a gente não... Já falei, né? Sobre essas questões aí. Então, vamos continuar a nossa aula. Então, gente, falando agora do estômago. O estômago já envolve também a digestão química, ok? Ele é responsável pela produção do suco gástrico. Aqui nós temos toda a imagem do sistema ou do estômago, né, que é como se fosse uma bolsa que guarda o alimento por um determinado período. Aí nesse determinado período entra a ação do suco gástrico, que tem uma composição ácida. Esse suco gástrico, ele vai ajudar na digestão do alimento no interior do estômago, principalmente a digestão das proteínas, porque o suco gástrico, ele também tem a proteína, a enzima pepsina, que vai quebrar as proteínas no interior do estômago, e o suco gástrico também, ele vai ter a presença do ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico impede a proliferação de bactérias, certo? No interior do estômago. E ajuda também no processo de digestão química. A capacidade do nosso estômago, né, de comida é de 1,5 litro, né, 1,5 litro de comida, que é a capacidade aproximadamente que o nosso estômago consegue suportar. Quando ocorre toda essa digestão química no estômago, o alimento ele já vai estar bem, já vai estar mais quebrado, vamos dizer assim, já vai ter mais partículas pequenas, ele já não vai ser chamado de bolo alimentar, ele já vai ser chamado de quimo, certo? E o quimo de dentro do estômago, ele não vai sair de uma vez só, como o bolo alimentar chega diretamente no estômago. O quimo, ele vai ser liberado aos poucos, né, do nosso estômago. Então, já vai ser uma outra parte do processo de digestão. E aí, esse quimo, ele sai aos poucos e existe um controle dessa liberação do quimo para o intestino, que é feito pela válvula pilórica, que essa válvula é uma aberturazinha bem aqui, ó, é uma membrana que abre e fecha. E é ela que faz esse controle de saída do que já está digerido no estômago, encaminhando para o intestino, tá bom? E nós temos aqui, né, a imagem do nosso intestino delgado. E vamos entender um pouco da digestão do intestino delgado, que ocorre no intestino delgado. O quimo, ele chega no intestino delgado, certo? Esse quimo vai sofrer a ação do suco entérico, né, que é o suco produzido pelo próprio intestino, por isso suco entérico, certo? Que quebra outras proteínas, quebra carboidratos e lipídios, certo? E nesse intestino delgado, o quimo ele já vai ser transformado em quilo. Nesse caso, já está na fase final do processo de digestão. Aí temos as divisões do intestino delgado, duodeno, né, menor do que 30 centímetros, jejunum e íleo. No duodeno conecta o fígado, a bile, né, a vesícula biliar, conectam o pâncreas
e o suco que é produzido, o suco pancreático. Se tirar o duodeno, não existe mais digestão no intestino. Então, essa parte bem aqui, ó, do duodeno, ela vai estar ligada ao fígado e vai estar ligada ao pâncreas, porque aqui nessa parte do intestino delgado vai finalizar o processo de digestão. E é onde as células vão conseguir absorver todos aqueles nutrientes que foram, que são resultantes do processo de digestão, tá bom? Aí temos o jejum e ilho, que são a parte que fazem diretamente, né? O jejum e o ilho, que faz diretamente a absorção dos micronutrientes, depois que ocorreu toda a digestão, a partir do suco entérico da bile e também do suco pancreático, formando em quilo, ok? Essa é a participação do intestino delgado. Aí, falando de intestino delgado, que está ligado ao fígado, à vesícula biliar, que está ligado ao pâncreas e ao suco pancreático, nós vamos falar deles agora, tá bom? Que são glândulas anexas que produzem substâncias para ajudar na digestão. O alimento, ele não passa dentro do fígado, ele não passa dentro do pâncreas, certo? Eles vão liberar substâncias que vão chegar até o alimento que está lá no intestino delgado. Deu para entender isso? Ok, aqui nós temos o fígado, certo? Aqui a vesícula biliar. Nós temos aqui atrás do nosso, do estômago, bem aqui nessa regiãozinha, o pâncreas, que vai produzir o suco pancreático. Ambos vão estar ligados ao intestino, olha só, ao intestino delgado. Vocês estão vendo esses tipo como se fosse veias e artérias, são canais por onde vai passar a bile, por onde vai passar o suco pancreático para chegar até o intestino delgado, tá bom? Então, fígado e vesícula biliar, o que que acontece? Como eu já falei, as gorduras, elas são digeridas através da ação do fígado, que produz a bile. A bile é uma substância que ajuda a emulsificar as gorduras, ou seja, ajuda a diluir a gordura, né? Ele produz a bile e depois ele vai armazenar essa bile em uma bolsa chamada vesícula biliar, que é essa verdinha aqui, ó. Nos animais, quem já viu alguém tratando peixe, por exemplo, existe uma partezinha verdinha que eles chamam de fel, que se estourar amarga, porque a bile, ela tem esse sabor amargo, certo? Devido à sua constituição química. Então, a bile, ela não tem função enzimática, ela funciona como detergente, dissolvendo as gorduras. Então, ela vai ser jogada lá sobre o alimento e começa a diluir, dissolver a gordura, certo? O fígado, a função dele é de desintoxicação. Além disso, ele produz colesterol, né? A gente sabe disso, o colesterol bom, né? É produzido no fígado. E ele também retira o colesterol bom, ele vai retirar o colesterol ruim do corpo, né? Que vai ser jogado que vai ser encaminhado para Como é que tiver gordura no fígado? Eu vou já falar sobre isso. Gente, então, o colesterol ruim, como eu falei para vocês, ele vai sofrer a ação da bile e vai ser destruído, né? Vai ser eliminado do nosso corpo a partir da digestão. E também o fígado, ele vai armazenar carboidrato de reserva nosso, que é o glicogênio. Lembram que o glicogênio é uma reserva de carboidrato que nós temos, reserva de glicose, que serve para casos de jejum prolongado, para que o nosso corpo não fique sem energia, certo? E no caso da gordura do fígado, é porque há um excesso de gordura no sangue, ou seja, vai ter o colesterol alto, os triglicerídeos altos, então excesso de lipídios no sangue. Quando existe esse excesso, mesmo o fígado produzindo a bile,
a bile ajudando nessa emulsificação, nessa dissolução das gorduras, ela não consegue fazer tudo, porque há um excesso. E esse excesso ela não consegue tirar, ela não consegue dissolver a bile, tá bom? E por isso, vai ficar acumulado essa gordura no fígado, que é chamada esteatose, certo? Que é o excesso de gordura no sangue. E aí a pessoa precisa fazer um tratamento, uma dieta específica para tentar diminuir ou eliminar essa gordura no sangue, esse excesso de gordura no sangue. Deu para entender isso, gente? Sim. Sim, sim. Agora o slide não quer. Rapidinho, gente. Certo. Alguma dúvida, alguma pergunta? Podemos avançar? Deu para entender, Gabriel Henrique? Sim. Deixa eu ver Certo. pai tem gordura no fígado. Ele tem problema de colesterol alto, triglicerídeos alto. Geralmente as pessoas que têm problema de colesterol alto, triglicerídeos alto, o nível de colesterol e triglicerídeos alto no sangue, geralmente vai levar a deposição de gordura no fígado. Certo? Vou perguntar para ele. Gente, e outro detalhe, isso não tem nada a ver com a pessoa ser obesa. Geralmente, as pessoas que são obesas, elas têm problema de colesterol alto, glicemia, essas coisas. Mas tem pessoas que já têm uma predisposição genética a ter colesterol alto, triglicerídeos alto, porque pode ser genético também, e a pessoa ser magra e ter todo esse problema, e ainda ter gordura no fígado. Entenderam? Então, às vezes, a pessoa é um pouquinho mais cheinha e ela não tem nenhum problema desse. Porque no caso dela já é um problema, pode ser o excesso de gordura, né, de fofura, pode ser genético também, né? Herança genética. E aí essas pessoas podem não ter esses problemas de nível de colesterol alto, triglicerídeos alto, entenderam? Agora vamos para o estudo do pâncreas. O pâncreas é uma outra glândula anexa ao nosso sistema digestório, certo? Aqui nós estamos observando o pâncreas, o ducto pancreático, que vai se ligar ao intestino, por onde vai ser eliminado para dentro, ou onde vai ser liberado para dentro do intestino o suco pancreático, que ajuda também na digestão lá no interior do intestino delgado. O pâncreas ele vai produzir o suco pancreático. Esse suco pancreático ele vai ser rico em enzimas que vai digerir carboidratos, proteínas e lipídios. E temos aqui essas proteínas, essas enzimas, a amilase pancreática, que continua a digestão do amido, a tripsina, e que vai continuar a digestão das proteínas, as lipases, que vão continuar a digestão dos lipídios, porque somente a bile, ela consegue dissolver a gordura, mas quebrar em partes menores ainda, as lipases que vão fazer isso, que estão presentes no suco pancreático, certo? Aqui nessa imagem também a gente observa nitidamente a vesícula biliar, o ducto biliar, que vai também desembocar no intestino. Então, gente, a digestão no intestino, ela é totalmente química, envolve a ação de todas essas enzimas da bile, que vai ajudar na digestão desses alimentos, para
para que eles sejam quebrados em partes menores, onde vai acontecer no nosso intestino delgado a absorção desses micronutrientes, que são necessários para que as nossas células consigam absorver. Gente, agora nós temos aqui o intestino grosso. O intestino grosso, a gente já está estudando já a parte final do sistema, do processo de digestão, ok? O intestino grosso, ele é sinuoso, a gente tem o colo ascendente, colo transverso e o colo descendente. O colo sigmoide, aqui nós temos a porção do reto e o ânus. No nosso intestino grosso, nós vamos ter um vestígio da evolução dos mamíferos, que é o apêndice vermiforme. Esse apêndice bem aqui, ó. Vocês já ouviram falar que alguém já fez cirurgia de apendicite? Sim, tia, eles falam que se comer muitas sementes de fruta dá apendicite. Oi, Bia. Muitas pessoas falam que se comer muitas sementes de fruta, tipo maracujá, dá apendicite. Eles também falam que o apêndice não serve pra nada, não entendi isso. Tia, Oi, Cauã. a maioria das minhas primas minhas, tipo, eu não sei se é da parte de pai ou da parte de mãe, a maioria, tipo, eu acho que praticamente todas as filhas já fizeram essa cirurgia, a parte do vai todinha. Eu não sei porquê, mas acho que é semente, né? Eu não sei se é só de fruta, de tomate, alguma coisa assim. No caso delas, pode ser uma predisposição genética, porque como são irmãs, né, pode ser que tenha uma predisposição genética. E também, gente, a apendicite, ela não é só provocada por conta de sementes que se consomem, sementes de tomate, de maracujá, de outras frutas, de goiaba, que a pessoa consome. A apendicite, ela também pode ser causada por uma questão de má alimentação. E aí a pessoa vai ter uma inflamação, né? A má alimentação, má digestão. Então, a pessoa vai sobrecarregar, como eu já falei, as outras partes do sistema digestório. Sobrecarregando as outras partes do sistema digestório, pode ser que haja uma inflamação em partes mais sensíveis, como aqui o apêndice. O apêndice também está aqui nesse sistema, nessa parte do intestino grosso. O intestino grosso, ele é cheio de bactérias, bactérias que ajudam na formação do bolo alimentar e tudo mais. Então, pode haver também uma infecção desse apêndice. E essa infecção pode levar a uma inflamação ou até depois dessa inflamação pode estourar esse apêndice. E aí que mora o perigo. Porque aqui, ó, que no intestino grosso que vai haver a formação das fezes. Então, pode causar um problema de saúde muito sério. Por isso que tem pessoas que fazem a cirurgia de apendicite às pressas, porque só vai descobrir que tem uma inflamação, uma infecção no apêndice depois que já está muito grave o quadro clínico do indivíduo, certo? Então, o apêndice, ele é uma evidência da evolução dos mamíferos, porque outros mamíferos têm esse apêndice mais comprido, que tem uma função específica, no caso dos roedores, dos coelhos, por exemplo. O apêndice vermiforme deles é bem comprido e auxilia na digestão deles, porque eles vão ter bactérias, lá nessa região do apêndice deles, vai ter bactérias que vão ajudar no processo de digestão. A gente sabe que o nosso intestino também, ele tem uma flora bacteriana, né? Isso que ajuda no nosso sistema digestivo, ajuda na digestão dos nossos alimentos lá no intestino. Tipo, as bactérias lactobacilos, elas precisam estar presentes no nosso estômago, no nosso intestino, para ajudar na nossa digestão. Por isso que tem pessoas que fazem uso daquele leite fermentado, né, com lactobacilos vivos, tem outros tipos de leite, iogurtes com acrescentado desses probióticos, né, que eles chamam, que são as bactérias, lactobacilos, dan regulares e outras que vão ajudar
no bom funcionamento do intestino. Elas, então, auxiliam no nosso processo de digestão, tá bom? Assim como no intestino delgado, no intestino grosso, vão ter bactérias, certo? Rapidinho, gente. Vão ter bactérias que são benéficas, tá bom? Então, no nosso intestino grosso, gente, vai haver o quê? Absorção de água e sais minerais. Então, lá no intestino grosso que vai haver a absorção da água e dos sais minerais. E o que não foi digerido vai sair em forma de fezes. Então, por isso também, gente, a importância da gente beber bastante água ajuda no nosso processo de digestão, melhora a pele. Então, a água ela é super benéfica porque a gente sabe que ela dissolve uma série de substâncias dentro do nosso corpo, transporta os nutrientes através do nosso sangue, não é isso? E além disso, ajuda na formação das fezes. Quando tem água suficiente no nosso corpo, uma boa parte dessa água vai ser reabsorvida no nosso intestino grosso, né? Assim como os sais minerais vão ser absorvidos pelas células do intestino grosso. Então, a gente precisa desses desse elemento na nossa dieta. A água, como a gente já viu ali lá no prato saudável. O nosso intestino grosso, ele termina com o reto, né, que armazena o bolo fecal, que é quando já ocorreu a formação das fezes, a gente chama de bolo fecal, e termina no ânus. O ânus, ele tem movimentos voluntários, certo? Esses movimentos permitem controlar, né, a válvula anal ou esfíncter anal, certo? Para a liberação das fezes, certo? Então, essa é a porção final do nosso sistema digestório, o reto, e aqui a porção do ânus. O ânus vai ter uma válvula que vai permitir o controle da saída das fezes, né? Que é a válvula anal ou esfíncter anal, ok? Alguma dúvida, alguma pergunta em relação ao intestino grosso, gente? Não. Podemos dar. Não, nenhum. Ele é menor em extensão do que o delgado, né? Sim. Isso. Tia, Oi. o que eu queria lhe perguntar não tem nada a ver com o intestino delgado, mas tem a ver com a digestão. Posso lhe perguntar? Pode? Assim, porque assim, tá ligado um pouco, não sei se tá ligado porque é a minha dúvida, com a obesidade, mas a verdade é que quem, assim, come bastante e faz a sua indigestão rápida tem mais risco tem mais risco de obesidade. Repete, quem come rápido, é isso? Não, assim, quem come bastante e faz a sua indigestão rápida tem mais risco de obesidade. Está ligado à obesidade? Quem come rápido, tipo, você está dizendo que não mastiga, né? Você quer dizer que não mastiga, come uma grande quantidade, não mastiga. Come bastante. E faz. Se quem come bastante vai digerir rápido a comida, é isso? Sim, e está ligado à obesidade. Então, a obesidade, nós sabemos que tem vários fatores hereditários, hormonais, problemas psicológicos, outros problemas. Em caso da má digestão, da mastigação inadequada, a pessoa comendo bastante, não mastigando direito, vai levar diretamente para o estômago e tudo mais. Pode acontecer que a pessoa comendo muito, ela pode ter um acúmulo, né? Principalmente se ela consome muito carboidratos refinados, ela pode levar a pessoa a engordar sim, comendo bastante alimentos, principalmente à base de carboidratos refinados. Pode acontecer isso. A pessoa engordar pode levar à obesidade. Mas não que a pessoa vai comer muito, vai digerir rápido a comida. Não tem isso. Que a pessoa come muito e digere rápido. A mesma
medida que ela come muito, vai digerir rápido. Não tem isso, certo? Gente, eu vou interromper o compartilhamento. Nós temos menos de 1 minuto. Eu vou fazer novamente o print da tela de quem veio agora para o segundo horário, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida na próxima aula, a gente tira as dúvidas de vocês, tá bom? Obrigada pela atenção. Eu vou logo tirar o print, gente.